sempre gostei de desenho, sempre gostei de tecnologia também. E lembro que ao fim da escola assisti um documentário sobre Oscar Niemeyer e que mostrava como ele produzia, como ele criava os projetos, e aquilo me encantou muito, né? A possibilidade de usar justamente isso que eu gostava desde pequeno, de desenho, da tecnologia, no sentido da construção. E daí foi o primeiro, digamos assim, primeiro interesse de me levar para esta área. Eu acredito que sim, eu sempre busquei juntar as duas coisas. Antes, ainda na escola, fiz curso de programação, por exemplo, né? E durante o curso de programação, eu, de certa forma, forcei o professor a me ensinar a parte de computação gráfica com aquela programação. Então, para você ter uma ideia, ainda era um ambiente DOS, então era em BASIC, mas nesse ambiente DOS eu consegui programar, por exemplo, pequenos jogos que era mais ou menos baseado no que antigamente tinha o Atari, que ficava aquelas naves caindo e uma navezinha atirando. Eram jogos muito simples, né, no ambiente DOS. Fiz também um pequeno jogo de xadrez, isso tudo já em programação em ambiente DOS há muito tempo atrás. E, portanto, sempre aliando a área gráfica, a área de programação, a área de tecnologia. E quando eu entro na arquitetura propriamente dito, me deparo logo com a possibilidade do CAD, né, que é o que aparecia na época. Eu falo isso década de 90, onde o CAD estava entrando mesmo no Brasil. Rapidamente fui logo para esse contexto de aprender como que aquilo funcionava e como que aquilo ali poderia ser potencializado. Então, dentro do próprio CAD, eu aprendi como trabalhar um pouco com Lisp, que é uma pequena linguagem de programação do próprio CAD, para automatizar alguns processos. E acaba que todo esse contexto é um passo para BIM, vamos dizer assim. Não que ele necessite especificamente disso, mas eu me refiro ao pensamento computacional. Acaba por ajudar muito nesta migração para BIM. E dentro do curso também tive a oportunidade de ter contato com outras soluções que já carregavam um pouco do espírito de BIM. Então, às vezes alunos me perguntam, quando é que você começou a trabalhar com BIM? Eu digo, é até difícil de dar essa resposta, porque foi tão natural, digamos assim, esse trajeto para mim, que é difícil dar uma data específica, um ano específico, né? Porque dentre essas soluções que eu disse que eu já tive contato durante a universidade, estavam soluções que nem existem mais, mas que, como eu disse, já carregavam esse espírito de BIM, né? E aí quando surgem os softwares que hoje a gente usa, a base já tinha sido feita, né? Dentro da minha trajetória, aquela base já tinha sido feita. Então a transferência para esses novos recursos foi super natural, sabe? Eu acredito que um aspecto muito interessante, não só do nosso Master, mas para todo profissional da atualidade, é a questão da colaboração e da interoperabilidade. Ver isso acontecer no nosso Master me orgulha muito, porque os alunos eles são convidados a trabalhar em equipe, a ser líderes e serem liderados, e o trabalho só vai funcionar se eles conseguirem realmente trabalhar de forma colaborativa. E ao final do curso, quando eles apresentam os resultados, né, do nosso TFM, que a gente vê que aquilo ali foi realmente fruto desse espírito de colaboração, desse espírito de integração que tanto a gente preconiza dentro de BIM, é emocionante, né? E é emocionante mesmo porque já chegamos ao ponto de chorar nas apresentações, porque é muito bonito de ver tudo aquilo funcionando, fruto do conjunto, não fruto apenas de uma pessoa, né? E tem funcionado bem e temos tido ótimos resultados em virtude disso. Novamente, a colaboração ajuda muito nesse sentido, né? A diversidade, você se colocar dentro de um contexto diverso. No momento que você cresce em um ambiente diverso, você cria tolerância, você cria a aceitação, você sabe aceitar o outro, você sabe entender que certos aspectos são culturais e que se aquela pessoa falou daquele jeito ou daquele outro jeito,
não é uma arrogância, é apenas o traço cultural dele. E isso tudo, essa percepção e essa aceitação ajuda muito no trabalho em equipe, ajuda muito a você conseguir de cada um o melhor que eles têm. Saber locar as pessoas certas na função certa é um grande desafio para um líder. E é também, muitas das vezes, digamos assim, a chave para um bom resultado. Todos temos vantagens e desvantagens como profissional. Sabemos fazer algumas coisas melhor que outras. E se você como líder, consegue perceber essas nuances e consegue alocar as pessoas, de novo, certas, nos lugares certos, a possibilidade do resultado ser satisfatório é enorme, né? E esta é uma possibilidade que você adquire com o tempo, adquire com a diversidade, adquire com estar presente em ambientes sempre multidisciplinares. E isso é fantástico ver acontecer dentro do Master, por exemplo. Falar de uma construção mais eficiente é falar de uma construção mais sustentável também. Uma vez que sustentabilidade ela tem o caráter econômico, né? Tem que ser algo que tenha uma sustentabilidade econômica, tem um caráter também ambiental, obviamente, né? Da gente fazer um bom uso dos recursos ambientais. E aí, quando eu tenho uma construção mais coerente, mais racional, mais equilibrada, eu tenho menos desperdício, o que me traz menos impacto ambiental, e ser um espaço que é agradável às pessoas, que é, digamos, aceitável para o ambiente como um todo, com as pessoas como um todo. Então, se eu atendo a esse tripé, e o BIM pode atender a esse tripé, eu estou também colaborando do ponto de vista da sustentabilidade mais ampla, da palavra mais ampla, né? E com certeza, quando a gente pensa ou quando a gente ensina no Master que a gente precisa ter uma gestão ágil, que a gente precisa ter precisão nos modelos, quando a gente diz que o planejamento tem que estar correto, seguindo não só o processo construtivo correto, mas seguindo uma lógica de precisão do modelo e etc., que os orçamentos precisam ter um alto grau de precisão, onde a gente fala, por exemplo, de facilities, onde aquele edifício precisa ter uma manutenção constante e preventiva, a gente está falando também, em outras palavras, de sustentabilidade. A gente está colaborando para que as edificações, que têm normalmente um impacto muito grande na sociedade, elas impactem menos do ponto de vista negativo e mais do ponto de vista positivo, certo? E portanto, no momento que eu amplio a possibilidade de uso de BIM na construção civil, que é o que fazemos ao ensinar aos nossos alunos, é potencializar, democratizar o conhecimento sobre BIM, a gente, direto ou indiretamente, a gente está favorecendo a sustentabilidade geral.